A entrevista do Rafael Claus ao Flow foi uma das mais importantes do ano. Tem trechos ali que precisam ser debatidos, não podem passar batidos. São muito importantes. E a gente vai destacar isso aqui do vídeo. Peço o seu like nesse domingão especialíssimo. 100 mil inscritos, batemos. Agora tá tranquilo, né, Jorge? Nada, vamos buscar mais. Vou pensar na próxima mini meta aí, 110 mil, 115 mil, sei lá, mas quero você aí. Então, cada like ajuda, cada comentário ajuda. E se inscrevendo, ativando o sininho é o básico para você se juntar a essa nossa família aqui, tá bom? Link do Telegram na descrição do vídeo. É o meu espaço por lá. Tem muito conteúdo já saindo exclusivo para a galera do Telegram. Então, entra lá no meu canal. O link está na descrição deste vídeo. Primeiro motivo que tornou muito importante, muito especial essa entrevista do Claus ao Flow essa semana. O fato dele ir lá. O fato dele se expressar. Eu tento ser uma pessoa justa. Sou a alma mais justa do mundo. Não sou a mais honesta do mundo. A mais honesta do mundo tá aí da presidência, né? Como ele se auto-intitulava. Não sou. Mas eu tento olhar as coisas assim, me colocar muitas vezes no lugar do outro. Então, eu sou um cara muito crítico à arbitragem brasileira. Eu acho que a nossa arbitragem é de um nível ruim. Eu acho que a nossa arbitragem, ela em termos de qualidade, deixa muito a desejar. Está muito distante da importância que o futebol brasileiro tem para o mundo, para essa modalidade. Então, eu acho que é uma crítica que eu faço de forma recorrente. Não acho que eles são mal intencionados, pelo contrário, acho que tem gente ali bastante séria, gente que ama o ofício, tem vocação, tem paixão pelo ofício. Vocês acham que só existe sonho de ser jogador de futebol? Não existe gente que sonhou em ser árbitro? Claro que existe, eles estão aí. Eu acho que tem um ou outro mal intencionado que vez ou outra é descoberto, o escândalo é estourado aqui, vai lá, prende o cara, mas de uma maneira geral... Eu não vejo isso na nossa arbitragem, eu vejo má preparação, eu vejo muitas vezes questões emocionais, questões de personalidade, questões de peso de camisa, mas não por uma má intenção ou por uma predileção por essa ou por outra, mas às vezes temendo uma pressão. Caramba, se eu errar contra esse clube aqui de massa, que é muito grande e tem muita audiência, eu vou ficar ferrado, assim, eu vou ficar fora de escala, vai ser uma pressão terrível de rede social. Se eu errar contra o pequenininho, não vai pesar tanto. Eu acho que essas coisas acontecem muitas vezes inconscientemente, eu só não vejo maldade, eu não vejo, honestamente. Mas, sendo justo, se eu sou um cara que desço a lenha, eu acho que eles merecem ter o espaço para defesa mesmo, eles precisam se defender, eles precisam mostrar, e até mesmo ouvindo o árbitro explicar uma decisão, falar sobre, assim, o juiz que vão para a justiça comum, né? O cara que está lá no tribunal distribuindo sentença. Ele não tem que dar explicação da sentença. Ele tem que, nos autos, mostrar em que artigo da lei se baseou para tomar aquela decisão, para proferir aquela decisão. Mas a atividade do juiz de futebol, ela é um pouco diferente, né? Ele é uma figura pública, ele tem que aplicar uma lei, ele tem que aplicar uma regra, mas ele não precisa ser necessariamente blindado de prestar esclarecimentos, porque ali a gente está falando de uma prática esportiva, a gente está falando de um evento público, as pessoas pagam para acompanhar aquele evento, ele é parte de um espetáculo. Então, como parte importante de um espetáculo que está ali para disciplinar, para organizar aquele espetáculo, não haveria problema algum, não haveria nenhum impedimento, nem mesmo do ponto de vista legal que esse cara falasse. Eu acho que é importante para ele, porque todos os personagens de um jogo de futebol falam. Aliás, eu estou trazendo o exemplo para o judiciário, e os juízes hoje no Brasil, eles adoram falar, né? Eles falam pelos cotovelos, eles estão aí toda hora na televisão. Então, assim, que mal vai gerar, vai causar o árbitro de futebol falar com a imprensa, falar publicamente? Não precisa ser necessariamente após os jogos como os dois treinadores, por exemplo. Não, a coletiva do árbitro quando acabou o jogo. Não, mas, puxa vida, assim, rotineiramente, você estabelecer uma rotina, assim, de tempos em tempos. Pô, vamos ouvir o Claus, vamos ouvir o Seneme, que é o cara da arbitragem, vamos ouvir o Daronco, vamos ouvir o Braulio, vamos ouvir os caras, vamos deixar eles falarem. Qual o problema? Vamos ouvir a Edna, vamos deixar, vamos entender um pouquinho. Acho que no sentido até mesmo de humanizar o papel do árbitro, humanizar essa figura do árbitro. O cara não é robô, o cara não é máquina. Então a gente precisa entender, às vezes, os sentimentos, né? O que levou a pessoa... Eu sei, assim. Ah, mas a arbitragem, ela
ela não tem que estar preocupada com sentimentos, ela tem que simplesmente aplicar a regra. Nós estamos falando de um jogo feito por seres humanos, de pressões que vêm de dentro do campo, do fora do campo, da arquibancada, do xingamento, da rede social, tudo. Você acha que o árbitro não absorve grande parte dessas coisas? Claro que absorve. Então eu acho que acabar um pouco com essa coisa que tinha no passado, eu me lembro da época... A época do Jorge Gabelo, por exemplo, nossa, mas no Rio de Janeiro, nossa, mas o árbitro não pode falar, aquela clausura, não, o árbitro não pode dar entrevista de jeito nenhum. Por que não, gente? Por que não? Então, gostei do Klaus Teido lá. O Daronco teve recentemente também, até explicando lá a treta lá do Hulk e tal. O Hulk tinha razão naquela, tá? Mas, enfim, mas falou e que isso aconteça com mais frequência, que a CBF, que o CNM... libere os árbitros, porque é importante ouvi-los. Tá? Assim como a gente está aqui com todo o espaço do mundo para criticar, e o meu canal é o que mais faz isso, talvez, pô, esses caras têm que ter um espaço também para defesa. Eu acho correto. Temos que ouvir todo mundo. E aí tem o ponto sobre VAR, central do apito, comentários da imprensa, que é o que está mais repercutindo dessa entrevista do Klaus. Eu vou colocar aí o print na tela para que eu não fique apenas lendo e fique um negócio até difícil para você compreender. Eu vou colocar na tela o trecho do que o Klaus falou sobre central do apito, que é a coisa que mais está sendo comentada por aí. Tá do portal UOL esse trecho, então eu printei lá e coloquei para você. Perguntado, você gostou do fim da central do apito? O Klaus disse o seguinte, abre aspas, aliviou sim, demais, porque assim... Essa informação que às vezes se falava ao vivo, vamos supor, o jogo estava sendo transmitido para 10 milhões de pessoas. Aí ali o cara fala, esse lance não é vermelho. Depois da partida aparecia no programa para 100 mil pessoas e corrigia. Às vezes falam na transmissão e rapidinho chega do campo para os jogadores. E isso distorce o jogo. Falou lá que foi pênalti. E isso é ruim para o futebol. É uma ferramenta que atrapalha o jogo. Fecha aspas. Aliás, esse print que eu coloquei aí nem é do Portal UOL, é do portal da Rádio Itatiaia. Tem um outro print do Portal UOL de um outro trecho da coletiva que eu vou colocar já já. Vamos lá, parte por parte aqui. A mais importante, eu tô vendo muita gente pegar isso aqui. Gente que sempre insinuou, sem provas, de que na cabine do VAR os caras tinham acesso à transmissão da TV e tomavam as decisões baseados no que era dito na transmissão da TV, na tal da central do apito, que era composta por ex-árbitros comentando. Eu vi muita gente que acusava, que afirmava que isso acontecia, pegar esse trecho aqui e dizer, olha aí, é a prova de que o VAR era influenciado pela central do apito. Vou dizer assim, com a máxima educação possível, porque não dá para ir muito além disso, porque eu preciso ser direto, isso é mentira. Isso não está dito na fala do Klaus. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem tudo que eu penso da arbitragem brasileira. Acho péssima. Acho que inclusive dos campeonatos dos países relevantes do futebol, está entre as piores do mundo, deve estar no top 3. Mas, dizer que o Klaus está afirmando aqui que o VAR ouvia a central do apito antes de decidir, isso é mentira, isso não está dito e nem subentendido. Nem mesmo subentendido. Aliás, eu acho que até ultrapassa o campo da mentira. Pô, vamos jogar na bola, vamos criticar os caras, mas vamos criticar com honestidade. Com sacanagem, não. Não é possível. Porque aqui ele está dizendo, às vezes falam na transmissão e rapidinho chega no campo e isso distorce o jogo. Falou lá que foi pênalti. O que ele está dizendo aqui? Nós estamos lá, naquela confusão, tô esperando o VAR tá checando. Aí, alguém do banco chega pro jogador e fala, acabei de ver aqui no celular, foi pênalti. Fala pra ele lá que foi pênalti. Jogar pressão. Comissão técnica, jogador, é pressão. Não é a pressão vinda do... Não há provas de que o VAR, a central do apito, era ouvida lá antes do cara tomar a decisão. Tem a menor prova disso. É porque as pessoas começaram a deduzir isso porque o tempo de espera para uma decisão era tão grande que nesse intervalo, na transmissão da TV, o ex-árbitro já tinha dado a opinião dele. Só que o VAR ainda estava checando, analisando, traçando linha, mostrando replay, pegando ângulo e tal. E aí as pessoas começaram a fazer uma associação que, assim, não há qualquer indício disso. Me desculpem, mas não há qualquer indício disso. O que há é... O cara tá ali na beira do campo,
Aí ele tá vendo a transmissão no celularzinho dele. E rapaz, aqui ó, diz lá pro Klaus que foi pênalti. O cara acabou de falar, eu escutei aqui, o cara falou na transmissão. Isso é bem diferente do que as pessoas estão insinuando sobre esse assunto, me desculpem. Se eu acredito que tenho uma boa capacidade de leitura e interpretação daquilo que leio. E do que ouço também. Porque eu não vou reproduzir aqui por questões de direitos autorais, nem acho que o pessoal do Flow ia encher o saco com isso. Mas, respeitando, assim, você quiser ver esse trecho e ouvir da boca do Klaus, vai lá no Flow, dá uma audiência pro Flow, que os caras são bons, vai lá e ouve. Eu ouvi, e pra mim está claríssimo o que o Klaus está dizendo aqui. Claríssimo, não tem sombra alguma de dúvida nisso aqui. Ponto. Aí o Klaus fala de um alívio pelo fato de a central do apito ter árbitros que dão opiniões sobre lances para milhões de pessoas e muitas vezes eles têm que reformar essa opinião dada e quando isso acontece, quando é feita ali uma reparação, quando é feita uma correção, isso é feito por uma minoria e aí o estrago está feito. Assim, a arbitragem, até para isso é importante a gente ouvir os caras. Eu falei aqui, poxa, é um movimento de defesa. O árbitro se expressar, se explicar e fazer um contraponto a uma opinião. É por isso, assim, o comentarista, o Klaus, ele tem o direito de opinar e até mesmo de errar. E depois ele vai lá e refaz o erro. E não é só com o comentarista de arbitragem que isso acontece. Isso acontece com todos nós. Isso acontece comigo. Eu gravo um vídeo aqui sobre um assunto, depois eu sou convencido de que eu estava errado, de que a minha visão não era bem aquela, ou de que algum fato que eu trouxe não estava bem apurado, um erro de apuração. Você vai lá e corrige. Faz parte. Ok, às vezes você não vai conseguir ter a mesma audiência. Mas o importante é você reparar o erro. Eu acho que isso aqui, com todo respeito, Klaus, é muito menos grave um erro eventual num comentário, assim, uma opinião que não foi bem abalizada, é muito menos grave do que um erro que tira o título de um time, que altera um campeonato, que altera uma disputa, sabe? É muito menos grave. Tem um outro trecho em que o Klaus fala assim, ó. O CNM é membro da comissão da FIFA, ele não cria nenhuma regra da cabeça dele. Tudo que ele passa orienta os árbitros, é a orientação que vem da FIFA. É a mesma coisa na Conmebol, é a mesma coisa da Federação Paulista. Não é que o árbitro apita diferente, é que o jogo às vezes é diferente. Tem muitos fatores que às vezes atrapalham. E quando tinha a central do apito, atrapalhava um pouco por causa disso. Às vezes, o comentarista não está avaliando o que o árbitro é orientado. Ele está dando uma opinião pessoal dele, e isso é ruim. Ele pode até falar, na minha opinião isso é pênalti, ou isso não é cartão vermelho. Mas os árbitros são orientados nessa situação a dar, senão fica fumaça. Você vai escutar uma coisa que às vezes não é realidade. Mas aí, Klaus, isso só reforça a importância dos árbitros falarem, da comissão de arbitragem falar, para que todos tenham o real entendimento de qual é a recomendação aplicada. E assim, eu entendo que existem diferenças, sabe, assim, existe uma recomendação aqui, um rigor ali, por exemplo, a questão dos acréscimos é um negócio assim que tem variado de competição para competição. No Brasil, existe uma recomendação de um rigor máximo, de um cálculo elevado, baseado no que aconteceu na última Copa do Mundo, para que você não privilegie a cera, o cara que quis matar o tempo e tal, para que você estabeleça justiça no tempo decorrido de jogo. Na Conmebol, não é tanto assim. Na Libertadores, a coisa é mais econômica. A gente precisa entender essas diferenças. E só ouvindo aqueles que fazem essas determinações, a gente vai ter isso claro. Agora, tem diferenças que vão além disso, Klaus. Tem diferenças de postura, muitas vezes, dos árbitros que não me parecem ser necessariamente motivadas por diferenças de recomendação. E para ser justo, tá? Não só posturas de árbitros, posturas de jogadores. O cara é um no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro, e ele é outro na Libertadores. O cara se joga no Campeonato Brasileiro, o cara fica em pé na Libertadores. O cara faz bolinho, faz um inferno na vida do árbitro no Campeonato Brasileiro. O cara fica quietinho, cabeça baixa na Libertadores. E isso muitas vezes vale para árbitro também. O árbitro bate papo demais no Brasileiro. Na Libertadores a arbitragem é mais reta. E aí isso me parece que é alheio a qualquer questão de orientação. Isso é influência de fatores externos. De pressão, de ambiente, de arquibancada, de cultura de jogador.
Isso tudo precisa ser debatido. Eu só não acho que... Acho que o foco do Klaus aqui, pro trabalho do ex-árbitro, para a opinião do comentarista, assim, eu acho que a opinião ela tá longe de ser um problema. Eu acho que a arbitragem, acho que o Klaus... Eu entendo ali o desconforto, porque talvez existisse na cabeça de alguns árbitros o seguinte sentimento: puxa vida, um ex-árbitro acabou de ser contratado para comentar. Isso em qualquer lugar. A TNT Sports até outro dia tinha comentarista de arbitragem, que era o Bassols, que aliás saiu da arbitragem e voltou, e hoje está comandando o VAR. Acho que o sentimento dos caras deve ser: poxa, ele vai ser um representante nosso lá, ele vai sair em nossa defesa, mas ele não pode fazer isso. Ele tem que dar a opinião dele. Nesse ponto eu concordo sobre a recomendação. Mas eu acho que quando o árbitro tá dando uma opinião sobre um lance, está claro que é o que ele pensa daquele lance. Mas sobre o que é recomendado ou não, a gente precisa ter conhecimento disso justamente para fazer esse esclarecimento. Esse ponto o Klaus tem razão, mas esse esclarecimento precisa chegar. Mas o ex-árbitro, se ele chegar numa emissora de TV, pegar o microfone na mão para ser um porta-voz dos árbitros, ele vai ser acusado de corporativismo, ele não vai exercer bem o trabalho, ele não vai ser honesto para o público, ele não vai ter utilidade, ele não vai continuar lá. Nem acho que foi por isso que terminaram com essa figura do comentarista de arbitragem lá, da Central do Apito. Por algumas outras razões que eles entendem. Mas o assunto continua sendo debatido. Acho que ainda tem ex-árbitro por lá, não comentando nos jogos, mas participando de programas. E o assunto arbitragem continua sendo debatido nas transmissões, continua sendo debatido nos programas. Hoje a TNT Sports também não tem um comentarista de arbitragem, mas fala bastante sobre o tema. Todos os comentaristas têm liberdade para opinar. Na ESPN você tem a Renata Ruel, que é uma excelente comentarista de arbitragem, das melhores que tivemos. Você tem o Simon. O assunto continua. E não dá para ser corporativista. Também não dá para você querer ser ácido demais para mostrar... eu vou mostrar que eu sou independente, então eu vou ver defeito em tudo. Não, esse também não é o caminho, esse é um péssimo caminho. Você precisa ser justo e equilibrado. Mas não dá, assim, pra você ficar nessa de... Caramba, eu vou aqui evitar fazer uma crítica muito dura, porque isso vai jogar uma pressão muito forte na arbitragem, o foco vai vir pra cima deles. Assim, no fundo, parece ser o desejo do Klaus, sabe? Assim, ufa, que alívio, é menos ex-árbitro pra dar pancada na gente. Mas assim, ô Klaus... Você exerce uma atividade pública como a minha. Então você vai ser julgado, você vai ser criticado. O que eu acho que vai diminuir a pressão sobre você, primeiro é falar mais, dar mais a cara, debater, mostrar que vocês são humanos, que vocês... quais são as visões que vocês têm sobre o futebol, as visões sobre alguns lances. Vocês não vão comentar sobre todo lance, cada lance específico, mas de uma maneira geral a gente entender um pouco como vocês pensam e muito acima disso, mais importante que tudo isso que foi falado no vídeo, uma melhor preparação dos nossos árbitros. Eu vejo potencial no Klaus, eu acho que sem dúvida ele é um dos melhores que a gente tem. Eu vejo potencial no Daronco, eu vejo em vários. Nós temos caras vocacionados para a coisa, mas acho que há uma preparação muito mal feita deles. Acho que em termos de estrutura, de condições, de tempo dedicado à arbitragem e uma série de fatores de trabalho psicológico, de trabalho emocional, eu acho que quando isso é feito... Pelo menos o que está sendo feito agora não me parece ser suficiente. Eu sei que os árbitros têm outras atividades, eu acho que isso torna o problema ainda mais complexo. Eu acho que vai diminuir à medida em que um trabalho melhor for feito, à medida que as técnicas forem aprimoradas, à medida que a operação do VAR ela se aproximar ao que é feito dos melhores centros do futebol do mundo, que são os países da Europa, aí você vai ter por parte do torcedor, você vai quebrar um pouco a resistência. Sempre vai haver o xingamento, a crítica, o juiz vai ser o culpado de tudo, daquele torcedor mais extremado, mas você vai conseguir atingir uma galera, uma camada de torcedores que vão começar a enxergar a arbitragem com outros olhos. Isso é um trabalho que precisa começar a ser feito. Mas a crítica à arbitragem, ela tá aí, ela faz parte do jogo, como o jogador é criticado, como o atleta é criticado. Eu só queria mesmo... O ponto central para mim desse vídeo é sobre essa fala das informações da Central do Apito que chegavam no campo. Separar ali o que é paixão, o que é espuma, o que é confusão do que é verdade. O Klaus, em momento algum dessa fala, chegou a confessar, a afirmar que os árbitros eram comunicados do que o... Quais eram os comentaristas lá? Paulo César, Oliveira, sei lá, do que os caras tinham dito na transmissão. Isso não foi dito pelo Klaus em momento algum. Precisa ficar claro isso aqui. A gente precisa ser justo na hora de criticar os caras. Isso não foi dito pelo Klaus. Se alguém quiser vender isso aí pra você, tudo bem. Até porque não há qualquer prova, indício, elemento. Os clubes têm acesso às gravações.
A sala do VAR, antes da transmissão começar, quando tá ali, aliás, com a transmissão já rolando, quando eles apresentam a equipe de arbitragem, tem uma câmera que mostra os monitores da sala do VAR, gente. Peraí um pouquinho, assim. Desculpa. Achar que o árbitro... Senão não tem nem utilidade do VAR tá lá, né? E mais, vamos juntar as peças, sejamos lógicos. Se a central do apito era tão importante assim para esclarecer lances, era tão importante assim na tomada de decisão, por que o Klaus estaria feliz da vida com a extinção dela, com o fim dela? Vamos botar a cabeça para pensar um pouquinho, né, gente? Bom domingo para todo mundo, deixa o like se você ficou até o fim. Ótimo domingo, valeu. Like do vídeo e olha, link do Telegram na descrição, tô esperando você por lá também. Se inscreva lá no meu canal. Tchau, tchau.